Você está vendo nesse exato momento um replay e o tema é o seguinte: como conseguir tempo para fazer o 3 em 5 do inglês. A galera ainda está chegando no online, mas eu estou falando com você primeiramente aqui do replay porque esse é o tema e é isso que você vai aprender aqui hoje. Como conseguir tempo para fazer o 3 em 5 do inglês, tá bom? Então minha promessa para ti é essa, que se você chegar até o final da live, se você arranjar esse tempo para ficar até o final da live, você vai conseguir tempo para fazer o 3 em 5 do inglês. Mas eu preciso primeiramente falar o seguinte: o que é o 3 em 5 do inglês, né? Tem gente que não sabe e é por isso que eu vou explicar. 3 em 5 do inglês, o que é isso? Vou contar a história disso, que é melhor. Em 2018, quando eu decidi criar um curso online, eu decidi criar um curso online que fosse rápido, porque eu percebi um problema. O problema de que nenhum adulto que eu conhecia passava do primeiro para o segundo ano de estudos. Quando eu era professor, primeiro para o segundo ano de estudos, adultos eu estou falando. Não meus alunos, mas alunos de vários professores. E aí, como coordenador pedagógico, depois eu percebi que metade realmente saía do primeiro para o segundo ano. E do segundo para o terceiro ano praticamente não tinha mais ninguém. E depois do terceiro ano, os alunos não continuavam mais. Então, geralmente, os alunos faziam metade, né, dos adultos. Um ano de curso de inglês, não aprendia, saía. O segundo ano era metade dessa metade. Ou seja, de 100 alunos que começavam, 50 concluíram o primeiro ano, 25, metade da metade, conseguiam concluir o segundo ano. E eu não sei nem se eu posso afirmar que é esse, tá? Esse daqui era nas minhas escolas, que a gente se dedicava muito para o aluno conseguir. Então, nas minhas escolas que eu digo onde eu trabalhei, não eram minhas escolas, eu trabalhei como professor e coordenador, era na Wizard. Então, o que acontece? Esse problema de o adulto não ter tempo para passar 2, 3 anos nas escolas de inglês, eu queria resolver esse problema. Então, Daniel, você quer entrar online aqui comigo? Manda sua pergunta aqui primeiro. Aí beleza. Eu percebi esse problema de tempo, onde nenhum adulto tinha tempo para passar 3 anos estudando inglês. Então, cara, eu vou resolver isso. Eu vou fazer um curso que primeiro eu vou descobrir a raiz desse problema. Depois de descobrir a raiz desse problema, eu vou resolver. Então, eu fui descobrir a raiz desse problema. Qual que era a raiz desse problema? Era o conteúdo programático do curso, porque te fazia realmente passar 6 anos estudando para poder ver tudo que era necessário de inglês para se considerar fluente, por exemplo. E até o terceiro ano não dava para ver tudo, claro, era só metade. Só que em um ano daria para ver esse conteúdo de 3 anos. Ou até em menos tempo, se a pessoa estudasse mais vezes na semana. Então, como eu decidi criar na época, lá em 2018, um curso online, eu vi esse problema e vi que a raiz desse problema era o conteúdo programático e criei um conteúdo programático para a pessoa conseguir em 5 meses, 5 meses e meio, até 7 meses, estudar o equivalente a 3 anos das escolas presenciais. Então, tanto que em 2018 eu falava que era 2 anos, porque eu achava que 3 anos era um absurdo já. Eu achei que o pessoal vai me chamar de mentiroso. Se eu colocar que é 3 anos, vão me chamar de mentiroso. Então eu falava na época, 2018, que a pessoa ia aprender o equivalente a 2 anos de um curso de inglês em 5 meses. Então hoje já mudou, realmente são 3 anos. Ao longo do tempo eu fui vendo os alunos e aquela promessa de 2 anos acabou virando 3 anos. E inclusive não vai faltar muito tempo para eu afirmar que são 4 anos em 5 meses, viu? Tem aluno que está surpreendendo. Na mentoria, por exemplo, tem aluno que está surpreendendo. Mas é isso. Foi daí que surgiu essa questão de 2 anos de escola presencial em 5 meses, 3 anos de escola presencial em 5 meses. Só que, o que eu percebi também? Que não é só o inglês de 3 anos, mas aprender o inglês de 3 anos e praticar o inglês de 3 anos. Porque nas escolas se aprende, mas não necessariamente se pratica. Porque você passa lá 2 horas na semana ou 3 horas na semana para aprender o inglês, mas quando que você vai praticar? Então você realmente precisa de 6 anos para aprender e praticar. E se você estudar só 3 anos, você não consegue praticar.
Então, o 3 anos em 5 meses, a ideia geral é aprender e praticar. Então, o que é 3 em 5 que eu falo toda hora aqui? 3 em 5, 3 em 5 é isso. É você aprender e praticar o equivalente a 3 anos de inglês de escolas presenciais tradicionais, só que em 5 meses, dentro de casa, de forma online. Então, isso é o 3 em 5. Quando eu falo, você fez o 3 em 5, você chegou no 3 em 5, quer o 3 em 5 para a sua vida, é isso. Só que 3 em 5 é muito rápido de falar, não? O 3 em 5 do inglês. O que é 3 em 5 do inglês? Aprender e praticar o equivalente a 3 anos de uma escola tradicional presencial, só que em 5 meses de maneira online, por meio da metodologia ICCI, que foi criada para isso. Resumidamente, 3 em 5. Então, o que é 3 em 5? Acabei de falar, beleza. Só que aí entra um desafio, porque, legal, você quer aprender inglês rápido, mas tem um problema, que esse problema é que você não pode passar 3 anos numa escola de inglês e um curso online você vai desistir do curso online. Então esse é o segundo problema. Resolvi o problema do presencial, mas outro problema era o curso online. As pessoas entram no curso online e depois do primeiro mês elas param de acessar. Quando acaba a garantia, praticamente as pessoas vão parando de acessar. E nas minhas primeiras turmas eu percebi isso. Era muito engajamento no primeiro mês, aí passava o primeiro mês, o segundo mês, ia caindo o número de pessoas e todo mundo enfrenta isso no online. Então, ali eu vi um outro problema que precisaria ser resolvido. Porque esse problema era justamente por causa do tempo para o adulto. Porque o adulto ele não conseguiria em 5 meses aprender 3 anos, porque ele não tinha como se dedicar 3 horas por dia, por exemplo, 2 horas por dia, e tinha dia que necessitava 3 horas por dia. Então, o que acontece? A metodologia ela é dividida para que um adulto não precise passar 3 horas naquele dia estudando. Então, ela é dividida para que o aluno passe até 1 hora no primeiro dia da semana, alguns minutos no segundo dia da semana, alguns minutos no terceiro dia da semana, mas que todos os dias ele consiga pegar um pouco de inglês, tá bom? Só que aí, voltando ao problema tempo, né? Então, como conseguir tempo? Então, a partir do momento que eu vi esse problema, eu pensei numa solução para esse problema. Qual foi essa solução? Fazer um curso que o nome da aula era o próprio dia. Então, eu fiz isso. Então, dia 5 do curso é o nome da aula, a aula do dia 5 do curso. Ou seja, a pessoa já conseguiria se ligar que, eu estou no 5º dia. Então, com isso foi resolvido. Foi dividido em 154 dias, sendo que não necessariamente precisa fazer um dia de cada vez. Como assim? Por exemplo, a pessoa está no 5º dia. Legal. Mas de repente acontece alguma coisa na vida dela que ela se perde. Ela não vai pular para o dia 12, por exemplo. Depois de 7 dias, ela vai para o dia 6. Ou seja, ela não se atrasa em relação a conteúdo. Ela se atrasa em relação ao tempo, mas aí que está o grande X da questão. O adulto sem tempo, ele não tem tempo para fazer reposição para ficar seguindo aquele cronograma. Então, quando ele perde, ele não pode se sacrificar por causa dessa perda de tempo. Porque ele não tem culpa, ele é um adulto, ele não tem tempo. E você sabe muito bem que você não tem culpa, às vezes, de coisas que acontecem na sua vida, imprevistos. São coisas normais de acontecer. Então esse problema do tempo aí, ele é facilmente sanado dessa forma que eu acabei de falar. Então, tá lá no 5º dia, passou 7 dias, beleza, tá tudo bem. Se passaram 7 dias, tá tudo bem. Não vai precisar passar 3 anos em um curso de inglês. São 7 dias de diferença? Legal. Agora vai para o dia 6. Ou seja, essa questão de 154 dias são 154 aulas. Quem seguir 154 dias vai terminar em 5 meses e meio. Mas olha só, se terminar em 6 meses, está tudo bem? Cara, tá ótimo. Se terminar em 7 meses, está tudo bem? Tá ótimo. Se terminar em 1 ano, está tudo bem? Tá ótimo. Porque são 3 anos de prática e aprendizado. 3 anos de prática e aprendizado em menos de 1 ano. Empacotado ali em 5 meses e meio. Se conseguir se dedicar todos os dias. Só que a gente sabe que o adulto sem tempo, ele não consegue se dedicar todos os dias e está tudo bem. Então, esses 2 problemas, eles foram sanados. Então, o 3 em 5 em si é uma metodologia que ajuda automaticamente o adulto sem tempo.
Ele não precisa sacrificar a rotina dele, porque ele segue a própria rotina dele. Legal? Então, como conseguir tempo? Então, eu resolvi isso lá dentro do ICCI, do curso ICCI. Então, se você é um adulto sem tempo que entra no ICCI, por exemplo, você já não tem o problema de tempo, porque o próprio curso resolve esse problema. E tem várias outras coisas que hoje não é o dia para falar sobre, mas nas próximas lives, nos conteúdos que tem todos os dias, nos stories, eu vou falando sempre. E tem um evento, né, que eu faço, de vez em quando eu faço esse evento, e nesse evento eu falo tudo que é necessário. E o próximo evento que eu vou fazer vai ser no final do mês de junho, já tem data marcada, tá bom? Vai ser a partir do dia 21 de junho, o próximo evento. Mas, beleza, voltando aqui ao tema de como conseguir tempo. Então, como conseguir tempo para fazer o 3 em 5? Como que consegue esse tempo? Eu já contei como é que eu descobri, como é que foi a primeira vez, já contei a história de como surgiu o 3 em 5, né? Então, por que é importante conseguir tempo para fazer o 3 em 5? Por quê? Tempo tempo é que nem dinheiro. Se liga nessa analogia que eu vou fazer aqui, que ela é interessante. Dinheiro, para pensar. Dinheiro ele é infinito. Por que ele é infinito? Porque a qualquer momento algum país pode imprimir dinheiro novo. A qualquer momento se pode imprimir dinheiro. O dinheiro ele continua circulando a todo instante. Então, em algum momento, esse dinheiro vai circular na sua mão. Depois ele vai sair da sua mão e vai para outro lugar. Ou seja, o dinheiro é algo infinito. É aquele símbolo do 8 deitado, sabe? Que ele vai e volta. Então ele fica circulando eternamente. Ele é eterno e infinito. O dinheiro é assim. E o tempo, ele basicamente funciona em ciclos também. Que são os ciclos das 24 horas do dia. Então fica se repetindo todos os dias esse ciclo. Ou seja, o tempo está disponível para toda a humanidade, o dinheiro está disponível para toda a humanidade, mas esse dinheiro circula e esse tempo circula e em algum momento você usa o dinheiro, em algum momento você usa o tempo. E o que eu vou te ensinar aqui? Vou te ensinar a conseguir controlar esse tempo. Eu não vou te ensinar a conseguir controlar o dinheiro. Isso tem gente que ensina a fazer isso, né? Controlar dinheiro. Tem gente que ensina como conseguir dinheiro. Mas em relação a tempo para fazer o 3 em 5, vamos lá. Uma das formas se chama Daily Schedule. Então, o que é Daily Schedule? É um cronograma diário, tá bom? Então, de verdade mesmo, quem tem um cronograma diário já está na frente da pessoa que não tem em relação a fazer o 3 em 5 do inglês. Por quê? Porque com o cronograma diário você consegue visualizar de maneira fácil o passo a passo do seu dia. Então eu vou mostrar aqui o meu cronograma diário para você ter uma base. Então deixa eu mostrar aqui. Ó, isso daqui é meu cronograma diário. Eu trabalho até 6 horas por dia. Então, se eu trabalho até 6 horas por dia, eu divido essas 6 horas nos meus horários. Eu gosto de trabalhar de manhã cedo, gosto de estudar e trabalhar de manhã cedo. De 11 da manhã até 1 da tarde, eu gosto de ficar só com a família, gosto de almoçar com a família. Então, de 1 hora às 3 horas, eu faço gravação de aula para o curso. E eu tenho uma reunião às 3 horas da tarde, depois eu fico disponível na segunda-feira até 6h30. É quando eu começo a fazer lives de comemoração. O que são lives de comemoração? Todo aluno do ICCI que termina o estágio, eu chamo esses alunos para conversar. Às vezes é via live de Instagram e às vezes é via Zoom. Então, eu já tenho isso estipulado na minha rotina, que toda semana, toda segunda-feira, como a Polly falou aqui, ter coisas fixas diariamente. Exatamente. Que isso está fixo na minha semana, até namorar minha esposa. Está escrito aqui, ó, namorar minha esposa. Todo dia, 10h30. Foi ela que colocou isso daqui, porque ela tem acesso também. Ela colocou um horário, porque eu estava ficando com sono nesse horário, estava dormindo. Tá aí. Então, esse daily schedule ele é fácil porque você bate o olho e você sabe o que precisa fazer em determinado momento. O que acontece? O ser humano, principalmente o adulto sem tempo, eu tenho uma psicóloga do ICCI. O que é a psicóloga do ICCI? Uma psicóloga formada e especializada em TCC, que é Teoria Comportamental, Cognitivo-Comportamental, Terapia, desculpa. Ou seja, ela estuda o comportamento humano. Então, eu inclusive conversei com ela na semana passada para conversar sobre isso, sobre hábitos, sobre rotinas. E ela explicou isso, que
você, por meio do pensamento, a própria psicóloga falou isso, por meio do pensamento, você vai criando rotinas na sua cabeça. E você transfere essa rotina do pensamento para a sua realidade. E durante a sua realidade você vai fazendo coisas no seu dia a dia. E você vai se acostumando a fazer isso. Até que aquilo vira um hábito. E a partir do momento que vira um hábito, se fixa. E você nem precisa mais pensar sobre. Você vai só repetindo. Então a psicóloga falou isso. A psicóloga do CCI, Amanda Araújo, ela falou isso. Então, na última conversa que eu tive com ela foi especificamente sobre isso. Sobre o fato de como a gente não gerencia o tempo, mas a gente deixa as coisas para depois, ou começa um projeto e não termina, e geralmente a gente atribui isso à falta de tempo, mas na verdade não é a falta de tempo em si, e é isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, como é que faz para conseguir esse tempo? Uma forma é isso, uma tabela, que você olha aquela tabela e são coisas que você precisa fazer naquele seu dia. Então, a partir do momento que você consegue fazer, você marca um X, você marca um OK, você pinta, sei lá, imprime a sua tabela por dia, ou então você pode ter um caderno também. O legal da tabela é que você olha o dia inteiro, e aí você sabe se você está fazendo muita coisa ou não. Então com isso, você consegue estipular, por exemplo, de maneira fixa, um horário para você estudar o curso ICCI, um horário para você estudar a mentoria ICCI, um horário para você entrar gratuitamente lá no caioisel.com para estudar inglês, um horário para você assistir as lives aqui no Instagram, um horário para você, ou seja, você coloca um horário fixo, 1 hora de inglês por dia, por exemplo, 1h30 de inglês por dia, ou 30 minutos de inglês de manhã antes de ir para o trabalho, 30 minutos de inglês à noite. Tem aluno que faz isso, 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite. Ou seja, dessa forma você consegue trabalhar a sua própria cabeça para pensar naquele cronograma, e daí você consegue começar aquele cronograma. Pode ser que você não siga o cronograma no início e está tudo bem, tá bom? O ser humano é flexível, a gente não é engessado para fazer sempre aquela mesma coisa se não dá certo, tá bom? Então, se não dá certo, é flexível. Você consegue alterar o seu próprio calendário, o seu próprio cronograma diário. Então, com isso, você vai descobrir qual é o melhor horário para fazer tal coisa. Dentro do trabalho, dentro da sua casa, você em família, o que você vai fazer no final de semana. E eu faço de segunda a sábado. Dia de domingo eu não tenho esse daily schedule porque é um dia assim aleatório para ficar com a família. Hoje, por exemplo, de forma aleatória eu liguei essa live aqui, hoje é domingo. Por quê? Porque eu consegui tempo. Eu consegui tempo, fiz tudo que eu precisava fazer na semana inteira e sobrou um tempo. Esse tempo eu vou utilizar para ajudar as pessoas a conseguirem tempo para fazer o 3 em 5 do inglês. Então, daily schedule é a primeira dica, muito importante, para você conseguir tempo. Conseguir. Faz sentido? Não fez sentido para minha cabeça isso. Só um conseguir. Para você conseguir tempo. Então, pronto, daily schedule. Como que faz isso? Uma planilha no Excel, pode ser uma planilha no Google Sheets, pode ser um papel, pode ser um caderno cheio de marcação, dividindo os dias, cortando os dias. Mas são coisas fixas que você faz semanalmente. Não é o cronograma do dia, é o cronograma da semana inteira, tá bom? Então, quando a gente pensa só por dia, não é muito interessante não. Agora, quando a gente pensa na semana inteira, aí é interessante, porque dá tempo de corrigir durante a semana. É como se fosse o seguinte: eu já trabalhei na área de vendas, por exemplo, e o que eu percebi ali? Que quando a meta era só por dia, você ficava muito agoniado para bater aquela meta. Se não batia aquela meta, você ficava frustrado. Agora, quando a meta era semanal, dava tempo de você ajustar se não tivesse conseguido performar bem num dia. Então, trazendo para essa realidade de estudar inglês, por exemplo, tem que pensar semanalmente. Não se pode pensar diariamente, se pensa semanalmente. E não precisa ser o mesmo horário todo dia, mas precisa ser o mesmo horário no dia da semana. Por exemplo, dia de segunda-feira eu vou estudar às 18 horas. Dia de terça-feira às 18. Dia de quarta tem futebol à noite, eu vou estudar depois do futebol, 22 horas, sei lá. Dia de quinta-feira, 18 horas. Dia de sexta-feira, saio mais cedo do trabalho, vou estudar às 17 horas. É um exemplo. O importante é seguir de maneira fixa esses seus horários semanais. E se não der certo, você tem como ajustar. Se não conseguiu estudar às 18 horas, no outro dia,
ou estuda mais tarde, depois das 18, ou então estuda de manhã no outro dia, vendo a brecha. Por exemplo, se você não tem um schedule desse, vou mostrar de novo. Se você não tem esse tipo de schedule do seu dia, você não sabe onde tem brecha. Por exemplo, se eu não consigo gravar uma aula na segunda-feira, por exemplo, onde que tem brecha nos outros dias da semana para eu gravar? Putz, aqui na quarta-feira está muito legal à tarde. Então eu consigo colocar na quarta-feira para fazer o que eu não consegui na segunda. E por meio dessa tabela é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, se você quiser copiar essa tabela, você pode copiar. Isso vai te ajudar a conseguir mais tempo para fazer o 3 em 5 do inglês, tá bom? Então essa é uma das formas. E eu queria falar uma outra forma de se conseguir tempo. Uma outra forma de se conseguir tempo é por meio do GPS da disciplina, tá bom? Então a primeira forma, o Daily Schedule, que é algo que eu uso de maneira pessoal mesmo, estou compartilhando a dica que eu utilizo para ter tempo. Então... e eu consigo ter tempo para estudar outras coisas. Eu não apenas trabalho, eu consigo ter tempo para estudar também. Eu continuo estudando até hoje. Então o GPS da disciplina ele é um pouco mais avançado, mas ele é mais completo. E o GPS da disciplina você consegue aplicar não apenas para o inglês, mas para qualquer coisa na sua vida. E eu tenho relatos de alunos que utilizam isso para outras coisas da vida, sem ser o curso. Então o GPS é o seguinte: é quando você já sabe o que fazer durante a sua semana e você separa diariamente o que você vai fazer, só que de uma maneira mais micro. Ou seja, a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada meia hora. E eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, olha só. Isso daqui é o GPS da disciplina dos alunos da mentoria CCI. Então quem entra na mentoria ganha um GPS desse. Por exemplo, os alunos da turma nova aqui... Hoje é dia 25, né? Então vamos pegar aqui. Ó, eu já fiz para eles isso, o GPS da disciplina deles. Onde? Dia 25/4, hoje, eles vão assistir um filme favorito com áudio em inglês, legenda em inglês e postar na comunidade. Isso vai levar 1 hora. Vão assistir um filme de 1 hora e depois vão postar na comunidade. Então, o GPS da disciplina é isso. O Daily Schedule é para você saber o que fazer durante a sua semana. O GPS da disciplina é você separar o que você vai fazer naquele dia e quanto tempo você vai demorar. Por exemplo, aqui, os alunos do CCI, dia 26/4. Tem aqui, ó, Content Video 3, Sleep and Shelter. Assistir ao mini documentário do módulo e vai demorar 1 minuto e 13 segundos. Dia 26/4 ainda, parte 1 do dia 15, texto e gramática na prática. Assistir a primeira aula de gramática na prática da semana, texto Sleep and Shelter. 25 minutos e 10, depois 39 minutos e 49. E atividade pós-aula, 2 minutos. Fazer o download do áudio e salvar no seu smartphone para ouvir durante a semana. Então, o que é esse GPS? É você colocar quantos minutos você vai levar para fazer tal coisa. Porque às vezes, o que acontece? Um problema. Você estipula 1 hora para estudar inglês, mas dentro dessa 1 hora você faz várias coisas e às vezes você não termina de fazer o que você pretendeu fazer e não tem como ultrapassar essa 1 hora. Você estipulou só 1 hora, você tinha outros compromissos. Aí o que acontece? Você deixa de fazer. Aí vai acontecer isso no 2º dia, no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia. Então você vai transformando isso em algo bem negativo. E a gente, como ser humano, a gente não gosta do que é negativo. A gente evita o que é negativo. Então, se esse comportamento se repete, o que vai acontecer? Você vai desistir de estudar. Porque você vai já começar a estudar inconscientemente pensando: putz, mas não vai dar tempo para estudar com 1 hora, então não vou nem estudar. Aí tem um momento que você para. Então, com o GPS da disciplina, você consegue estipular quantos minutos você vai estudar naquele dia, sabendo qual atividade você vai fazer, quanto tempo, né? E também o porquê. Então tá aqui o grande segredo do GPS também, o objetivo. Então a gente que é adulto, a gente precisa de um porquê para tudo. A criança pergunta porquê por curiosidade. O adulto pergunta o porquê porque ele precisa saber o fundamento para fazer sentido, porque senão ele não vai fazer. Então essa é a diferença. A criança pergunta porquê toda hora? Pergunta. O adulto pergunta porquê, às vezes só dentro da cabeça dele, mas a gente precisa do porquê sendo um adulto.
Legal? Então, atividade, minutos de cada atividade e objetivo. Aí com isso você vai conseguir se dedicar no que você precisa em qualquer coisa do seu dia, seja no trabalho, seja no estudo, porque ali você já tem tudo bonitinho, tudo bem minucioso, entendeu? Essa é a palavra. E é interessante também o seguinte, que você já tem uma data prevista. Por exemplo, você já sabe o que vai fazer na semana, então coloca lá a semana toda preparada. Coloca lá as datas da semana. Então no Google Sheets, por exemplo, bem fácil, você consegue clicar aqui e já coloca. Aí, data executada, é quando você conseguiu fazer. Isso é interessante. Aí, o que eu não vou conseguir explicar para você direto da live é isso daqui. Que esse é o grande pulo do gato da mentoria CCI. Então eu fiz essa planilha para os alunos. E se eles colocarem a data aqui, por exemplo, 27/4 é verde, 26/4 é azul. Caramba, mas o que significa isso? Dia 5/5, amarelo. Dia 12/5 já está roxo. E se for dia 20/5, dia 21/5, deixa eu ver, dia 25/5, olha aí, já mudou. O que isso significa? Significa o seguinte, isso, The Flash é um ritmo se você consegue fazer em um dia. Coelho é se você consegue fazer em 3 dias. Tartaruga Ninja, 1 a 2 semanas. Tartaruga, 2 a 4 semanas. Atenção, 1 mês. Mas o que isso significa de verdade? A gente como ser humano, quando a gente falha, quando nós falhamos, a gente fica um pouco decepcionado. E se a gente se decepciona com a gente mesmo, isso é uma coisa bem ruim de acontecer. Porque aí a gente afirma um comportamento de se sabotar. Afirma um comportamento de prometer as coisas para a gente mesmo e não cumprir. E com isso vai se transformando numa bola de neve. Então essas cores te ajudam a, por exemplo, você não conseguiu fazer na data que você estipulou, mas você não deixou de fazer. Você só mudou o ritmo, desceu um pouco o ritmo. Então eu fiz isso para os alunos justamente por isso. O aluno que é The Flash, legal. Mas se ele deixou de ser The Flash, começou a ser Coelho, por exemplo, ele sabe que ele tem a oportunidade de ser The Flash de novo. Porque ele está vendo ali as cores, está batendo no olho dele. Então isso eu fiz para os alunos da mentoria. E se você quiser copiar, é só você... não consigo de maneira rápida aqui, por exemplo, te ensinar sobre fórmulas, te ensinar sobre datas, mas se baseando nisso, se baseia nisso. Então, beleza. Então os alunos têm isso, mas se você quiser, não precisa... você não precisa ficar pensando nas cores, entendeu? Não é porque não tem cor que você não pode fazer o seu GPS, entendeu? Mas a cor é uma coisa muito boa, mas quem entra na mentoria tem a cor porque dá trabalho para fazer, eu já deixo tudo bonitinho, todas as datas para os alunos. Mas você consegue fazer o seu GPS para você estudar inglês. Você pode estipular, por exemplo, na segunda-feira, você fazer 30 minutos de aula de gramática na prática que tem lá no caioisel.com. Na terça-feira você consegue estipular 30 minutos para estudar o E7SM, para fazer a prática lá, a aceleração das habilidades ativas e passivas, a aceleração da sua fala. Na quarta-feira, por exemplo, você consegue fazer text mirroring, que é você pegar o áudio da aula e ficar repetindo junto. Na quinta-feira você consegue estudar vocabulário novo, você coloca lá 30 dias para estudar vocabulário novo, 10 minutos de dicas de professores no Instagram e 20 minutos de YouTube de outros professores. Você pode fazer isso. Você consegue fazer isso aqui no meu Instagram, lá no meu canal também. Dia de sexta-feira, você pode colocar, por exemplo, 30 minutos para você ficar gravando a sua voz e ouvindo. E comparando com a voz original de um nativo. Você consegue fazer isso também. E dia de sábado e domingo você pensa em assistir uma série, fazer uma coisa leve, assistir um filme, ouvir música. Você não precisa ficar estudando inglês no final de semana, não. Você tem que passar. Você é adulto sem tempo. Se você fosse adolescente, tudo bem. Eu falava, estuda no final de semana. Você não faz nada. Mas você é adulto sem tempo. Você tem pessoas para se dedicar, além de você mesmo. Você tem sua família. Você tem alguns amigos também importantes para você. E principalmente sua família. Então você não pode virar aquela pessoa que está longe da família, porque depois no futuro você vai se arrepender.
Então, final de semana, não estuda inglês no final de semana. Assiste série, assiste filme, faz uma atividade de imersão. Então, esse é um passo a passo para você seguir se você quiser. E essas são as duas melhores formas que eu conheço para você fazer o 3 em 5. Conseguir tempo para fazer o 3 em 5. Porque fazer o 3 em 5 é uma coisa. Conseguir tempo sendo um adulto sem tempo é outra coisa. Conseguir tempo para estudar inglês sendo indisciplinado é outra coisa. Então, eu te dei várias dicas para mesmo você que não tem disciplina conseguir. Você prepara o seu próprio GPS, você faz seu daily schedule. Agora, se você não tem nem tempo para fazer seu GPS, seu daily schedule, mas precisa fazer o 3 em 5, eu posso te fazer um convite aqui agora. Espero o próximo evento do Projeto Inglês em 5 meses ou algum outro projeto que eu faça. Participa do projeto, se você gostar, depois você entra no curso de inglês, você entra na minha mentoria. Então com isso eu consigo te ajudar a fazer a parte mais mão na massa, digamos, essa parte chata de planilha, eu preparo tudo para você e já deixo pronto na sua mão. Então, dessa forma eu consigo te ajudar a fazer o 3 em 5. Assiste essa live de novo, se algum ponto ficou assim meio obscuro. Eu sempre como professor tento, não é que eu tento, e se eu falar que eu consigo é arrogância minha, né? Mas eu dou o meu melhor para explicar de uma maneira que você consiga entender. E se eu sentir que você não está entendendo, na live o professor tem disso, sabe? O professor parece que adivinha o pensamento do aluno que está assistindo, e por meio disso eu repito às vezes as coisas justamente por causa disso. Porque eu não me fiz sendo entendido. Então é culpa minha. Sempre que você não entender alguma coisa, eu considero culpa minha. Por isso eu às vezes explico mais de uma vez, tento usar palavras diferentes para explicar a mesma coisa. Mas se mesmo assim você não conseguir compreender alguma coisa, você pode voltar ao vídeo, essa live vai ficar gravada. Essa live está gravada para você que está assistindo a gravação. Então dessa forma eu consigo te ajudar a você conseguir mais tempo para fazer o 3 em 5 do inglês. Tá bom? Então testa fazer isso, faz seu daily schedule, faz seu GPS, estuda no caiozel.com gratuitamente. E se mesmo assim você não conseguir, aí para eu te ajudar em um outro nível, aí você participa de algum evento meu que eu falo tudo muito mais explicado, muito mais scriptado, muito mais direcionado. E se você quiser a minha ajuda e a ajuda dos meus professores, aí sim você pode entrar no curso CCI, na mentoria CCI. Então é isso. Espero ter te ajudado pra caramba aqui. E se realmente eu te ajudei, faz o seguinte, se eu te ajudei de verdade. Aqui tem um botão de aviãozinho para você compartilhar isso. Não quero que você fique com isso só para você, entendeu? Como professor, eu aprendi uma coisa, que quando a gente compartilha conhecimento, a gente se torna responsável por aquele conhecimento também. Então, toda vez que você ensina alguma coisa para alguém, você se torna responsável pelo aprendizado e você reforça isso para você mesmo. Então, o que você pode fazer? Compartilhe isso nos seus stories e me marca. Ou você pode mandar isso para algum amigo que está precisando ter tempo para fazer o 3 em 5. Se ele nem sabe o que é 3 em 5, ele está precisando muito mais da sua ajuda. Então, manda isso para ele. E é isso, compartilhe esse conhecimento para você se tornar mais responsável por ele e assim você vai se apossar mais desse conhecimento. E a gente não consegue mentir para a gente mesmo. Ou seja, se você está compartilhando alguma coisa que você não aplica e não acredita, você está mentindo para você. A gente não consegue fazer isso. Então, até a nossa próxima conversa. Até a nossa próxima aula. Bye bye, little brother. Bye bye, little sister.